Olá, estamos chegando com mais uma edição do nosso Supermotor aqui no Band Esportes. Você já percebeu, temos feito aí nas últimas semanas programas especiais, visitando oficinas ainda mais especiais do que o programa, do que o esporte, porque aqui as coisas estão acontecendo ao longo de toda a temporada. Neste caso, nós estamos na oficina do Alex Barros, que está nos recebendo aqui, muito gentilmente, ele e o César. Porque enquanto o César não está no nosso estúdio, ele está aqui. Trabalhando. Exatamente, aqui. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Realmente, de dia eu estou aqui à noite e toda quarta-feira a gente está lá no Supermotor, no Band Esportes, fazendo 15 anos, né, Celso? Quem é? Esse aqui é a 15ª temporada do programa Supermotor. Você imaginava isso, cara? Não sabia. A gente é quase tão velho, não é? Matrimônio. Eu com ele é quase um matrimônio. Eu, hein? Alexandre Barros, tudo bem contigo? Tudo bem, seu senhor. Como é que você encerrou essa temporada aí? Quer dizer, a gente viu, aplaudiu, o pessoal nas redes sociais ficou tudo emocionado com a corrida que vocês fizeram, a penúltima do ano e a última foi mais tranquila, mas a penúltima do ano foi daquele jeito que a gente gosta de ver. Muita disputa por posição e você encerrando a temporada com 2 vitórias. Parabéns. Obrigado. Foi bem, a equipe trabalhou muito bem. Foi um trabalho, quando se ganha o piloto, se ganha a equipe, né? Que atrás, apesar de a gente estar lá na pista, mas por trás tem uma equipe dando suporte. A gente sabia das condições, a gente não pôde ir em Londrina com o negócio da minha lesão do ombro, que foi se agravando durante o ano, quer dizer, eu precisava de um descanso maior. 48 anos a gente não recupera o físico que eu tenho recuperado. E foi a primeira corrida que eu não senti o problema no ombro, né? De aquele cansaço, aquela dor, aquele cômodo que você fica em cima de uma bicicleta. Então esse descanso foi importante para nós também. Então, apesar de eu ter pegado esse resfriado, que eu ainda estou com ele, mas o final de semana, com poucos treinos que nós tivemos, eu tentei me resguardar o máximo possível, acabei indo no hospital, tomando algumas injeções para poder, dar aquela sossega-leão, para dar uma segurada. E depois na corrida as coisas foram se espremendo. Estava quente, o ritmo estava forte novamente, a pista estava um pouco mais escorregadia do normal, mas aquele safety car, tem que confessar que me ajudou, porque do jeito que eu estava resfriado, você dá uma respirada. Sim. Eu estava tentando me poupar no começo, porque eu sabia do estresse que ia poder ter no final para poder atacar. E o safety car entrando, isso ajudou bastante. Aí foi naquele momento que eu falei, bom, metade da corrida que tem mais ou menos pela frente, agora é o momento de começar a atacar, não guardar mais nada, né? E aí deu certo, a gente foi disputando, enfim, teve o pássaro, teve uma hora que ia daqui para uma X, isso faz parte. E no final a estratégia que foi usada ali no momento que estava acontecendo, deu tudo certo. Consegui passar aí na última volta e, lógico, a gente vai fechando. E o mais importante era tracionar bem no café, porque você sabe que a tração ali, na corrida, foi antes de Goiânia, você viu as 2 chegadas, né, que eu passei e ele passou. Isso depende muito de como você sai dali. Se você perder um pouquinho de tração, é um décimo. A gente está falando de coisa detalhe. Você acaba perdendo a corrida. A gente teve uma modificação, o Pitico começou a trabalhar conosco no acerto de suspensão nessa última etapa, nos ajudou bastante no acerto da suspensão traseira, que é onde nós sofríamos mais. A moto melhorou essa pequena diferença de tração que nós precisávamos e deu certo. Tanto que a gente saiu do café e não deu tempo dele, de a moto para você chegar para conseguir tracionar um pouco melhor. Então, foi uma corrida bacana e o público gostou, né? A corrida bonita é assim. Eu também gosto de fazer corrida assim. Não é? Eu gosto assim, no último, tem que ser no último. E de um jeito mais do que emocionante. Aliás, falar em emoção, você deve ter ficado emocionado ao longo da corrida, não ficou? Lógico. A emoção na verdade é no final. Né? No meio da corrida a gente não dá tempo, porque é muita troca daqui e dali. Quando acaba que você respira, falou, valeu. É por isso que eu falo feliz debaixo do capacete. Porque é o que você está sentindo na hora. É isso aí. Agora, quem ficou apavorado a corrida inteira foi o César. Foi? A gente... o cara ficou com o coração na boca o tempo todo. Conta aí. Celso, a gente fora da pista é muito complicado, porque quando você é piloto, você está ali, você está comandando. Você sabe que a hora que dá para atacar, a hora que não dá, você sabe onde você ganha, onde você perde. A gente fora, a gente torce para que não caia, né? A maior preocupação é que consiga terminar a corrida. É a primeira preocupação. Quando você é piloto, você está em cima da moto, você não tem esse pensamento de cair ou não cair. Você está fazendo um trabalho, tão na corrida, né? que você não pensa nisso. A gente fora, a gente fica olhando muito isso. Putz, não pode errar, não pode cair, tenta ser mais rápido aqui. Mas a gente não tem como falar, né? Como se expressar. Será que vai aguentar o ritmo? Entendeu? Será que aguenta o ritmo? Será que vai conseguir dar na última volta? Será que a última curva consegue? Será que vai fazer o café bem para não perder na chegada? Então, realmente é muito mais estressante fora
do que dentro. Uma vez, quando eu corri em 2003, ele foi assistir uma corrida minha e ele falou, nunca mais, de fora sofre demais. De fora você é muito sofre, difícil. Mas como chefe de equipe, Alex, você também viveu isso com os teus jovens pilotos. Não, quando eu corri os pequenininhos, eu saía com a... Eu saía, juro, a perna... Sabe quando você fica aquele susto que você toma? Você perde as forças das pernas? Pra acabar a corrida, eu tava daquele jeito. As pernas bambas. Era muito sofrido. Quando o Lucas correu também, pior ainda. Também. Tinha coração na boca. Aí chega uma hora que você fala assim, termina. Eu não quero saber de resultado. Você fala assim, termina a corrida. Já teve corrida deles, dos teus pilotos, que você foi para dentro do box e falou assim, seja o que Deus quiser? Ou você acompanha tudo, você resiste? Eu tenho que acompanhar tudo. Porque você fica com um nervosismo muito forte. É muito... Porque a disputa... Quando eles andavam nas categorias de base, você sabe que não dá para escapar, então fica tudo embolado. E a chegada é aquele, vem 4 ou 5 embolado, que é loteria total, você não sabe o que vai acontecer e ganha por diferença pequena. É muito nervosismo. Bom, a gente sabe que esse trabalho que vocês fazem aqui, ele não se resume na corrida em si, né? A gente sabe do envolvimento do Alex, do César também, para fazer com que o motociclismo de velocidade no Brasil seja cada vez mais importante, tenha outros pilotos e tal. E é por isso que a gente veio aqui gravar, inclusive, para mostrar para as pessoas que vocês têm um trabalho consequente com essa história de motociclismo. Mas o que é para você ter uma equipe, Alex? Porque assim, a gente sabe que para qualquer patrocinador no Brasil, e eu imagino até fora do Brasil, que ter o Alexandre como piloto é importante. Mas tê-lo como chefe de equipe também é importante. Como é que você fica entre a profissão que você escolheu e uma carreira, que é uma carreira natural de quem teve a história que você teve, que é de seguir sendo chefe de equipe, orientando jovens pilotos? Como é que você fica entre essas coisas? Assim, quando eu montei a equipe em 2012, a ideia não era eu voltar a correr. A ideia era proporcionar, dar condições e somar com o motociclismo nacional, poder ajudar. Tá? E somar, e se puder ajudar também no desenvolvimento do campeonato, coisa que a gente sempre faz. A gente não é dono, mas sempre com o Bruno a gente tem um bom relacionamento e vai também profissionalizando tudo. E é uma balança de esportividade contra a balança comercial. Tá. Nem tudo dá para ser feito de uma vez, a gente sabe disso, né? A gente não dá para querer montar o circuito todo, porque isso gera um custo. Aí o mercado às vezes não paga. Então a gente tem que ir indo tempo ao tempo. A sociedade também, a categoria, quando foi criada a Junior Cup lá atrás, não tinha grid, não sei se você lembra. Era difícil trazer os pilotos. Hoje a Junior está cheia. Então isso leva um processo de aceitação dos pais começarem a autorizar os filhos a andar, a maneira que você vai montando a escola de categoria de base. Então assim, a ideia de montar a Alex Barros Racing foi para somar e ajudar o motociclismo. Isso é um sonho que eu queria. Quando a gente criou a Moto 1000 GP, em um ano como promotor, que é um trabalho bacana, porque eu vi as dificuldades também que sofre do outro lado, a gente montou uma equipe paralela, porque faltava pilotos. E eu me identifiquei muito quando a gente montou essa equipe. E eu que ficava tomando, eu fiquei mais gerenciando a equipe e deixava o Gilson na época na promoção. Não que eu não ajudasse, mas eu ficava um pouco mais controlando ali na equipe. Eu falei, putz, esse negócio é bacana, porque é o meu... flui, é fácil, eu gosto, né? Eu tenho prazer em fazer isso. E aí eu falei assim, então vou montar a equipe, para montar a equipe não dá para ser promotor, não posso ser dono de uma equipe e ser promotor, porque gera conflito, né? Conflito de negócio. Então foi daí que nasceu. E quando eu nasci, a gente começou com a categoria principal, que foi com o Luciano Ribodini e o Lucas Barros, que era na categoria 1000. Por que eu comecei da categoria de cima e de baixo? Primeiro que não tinha as categorias de base. E para você arrumar patrocínio, sempre é na categoria principal. Os recursos só aparecem na categoria principal. Se você botar a categoria de base, é difícil você arrumar os recursos. Então eu comecei a fazer a equipe ali e sempre insistindo, pessoal, vamos montar a categoria de base. E aí começou a vir a 300, depois veio outro, acabou migrando para a Superbike, aí o Bruno já estava com a Junior Cup, criou a categoria 300 multimarcas quando a gente entrou. Enfim, e hoje tem Copa R3, 500, Junior Cup. Tem até uma 500 aí que eu acho que eu vou levar embora. Né? Tá vendo? Vai ter uma categoria para Celso Miranda. Celso Miranda. e a gente acabou abraçando. Aí a Estrela Galícia acabou entrando. Até falo assim, precisa ter um patrocinador estrangeiro para entender o que a gente quer fazer para desenvolver pilotos nacionais. Né? E a gente criou o projeto da Estrela Galícia, ficamos acho que 4 anos com o projeto da Estrela Galícia. Ainda tem um relacionamento comercial com a Estrela Galícia, eu tenho. Apesar de ela não estar na equipe, a gente tem o uso da imagem que eles precisam. E esse projeto a gente parou momentaneamente porque o que nós percebemos com os 3 pilotos que nós mandamos lá para fora, a grande diferença onde bate muito é a técnica que é. A gente anda com motos de rua
que quando pega os pilotos aqui, que a gente prepara da melhor forma, pneu de rua, com moto de rua. Moto de rua, pneu de rua, lógico que prepararam para a corrida tudo. Mas quando vai para um mundo de competição, que são protótipos, motos de competição, que é outro nível, que é mais técnico, que é muito mais apurado, você tem que ter mais dados técnicos, tem mais condições de acertar, desenvolver a motocicleta, o piloto fica penalizado. E aí ele fica um ano num país diferente, pistas diferentes, adversários que são de altíssimo nível, são 30, não é 5 só. Gastando em euro. E o piloto, lógico, ele sofre uma adaptação logo de primeira. Então, esse ano, por exemplo, aí, depois de ter ido o Lucas Torres e de ter o Brian, que o Brian já começou a dar resultado, quando a gente mandou o Dioguinho, há 2 anos atrás, eu bati na mesa, a gente teve que fazer uma conversa, mudamos o projeto. Em vez de ele começar na pré-Moto 3, que é a Talent hoje, mais ou menos, a gente falou, vamos descer uma categoria e vamos fazer 2 anos de contrato. Porque o menino precisa ter 2 anos de adaptação. Perfeito. Então ele entrou no 85, né? Foi 4º lugar, foi bem. Esse último ano ele cresceu muito, se desenvolveu bastante, porque a adaptação na Europa melhorou. Então, o crescimento dele como piloto foi muito, assim, o que ele fez no primeiro ano, no segundo ano, o crescimento foi muito maior. Ou seja, aproveitou e mergulhou no ambiente. E está morando lá, está vivendo ali, dentro do programa de desenvolvimento de pilotos da Estrela Galícia, não é só equipe. Ele treina com todos os pilotos do Mundial da Estrela Galícia e com os pilotos que correm também europeu. Eles fazem o camp que eles fazem, que sai uma semana, fazem treino fisicamente junto, sabe da necessidade da preparação física, quer dizer, mudou a mentalidade. Ele começa a entrar na mentalidade de como pensa para se enfrentar o Mundial, que é o que estão sendo preparados. E esse ano ele foi vice-campeão na Moto 4, e agora ele está subindo para o europeu da Moto Talent. Então, assim, o que a gente fez no projeto Estrela Galícia para ajudar os garotos, está funcionando. Sabe o que é mais interessante? A gente está falando aqui da sua equipe, de você, mas a tua paixão com relação a esse negócio de formar piloto tão grande quanto do jeito que você está falando da sua corrida. Assim, o que eu puder ajudar essa garotada, eu vou ajudar. É lógico que por trás disso aqui não deixa de ser uma empresa. A gente precisa pagar a conta no final do mês, como tudo. Né? Precisa arrumar recursos. Eu não vivo da oficina, eu faço a equipe para competição, a gente não é uma oficina aberta. Então, a ideia é ter uma equipe, a gente poder profissionalizar o campeonato cada vez mais, que isso gere uma plataforma de negócios, não só para Alex Barros Reis, mas que a plataforma de negócios seja bom para o campeonato. E para as equipes, porque eu preciso da equipe concorrente. Eu não posso andar sozinho. Não posso eu estar lá, 1000 maravilhas, tudo bonito, patrocinado, e está todo mundo tropicando com dificuldade. O campeonato não cresce, não vai se desenvolver. Nós precisamos ter 20 equipes boas, com 40 pilotos bons. Isso que nós estamos buscando. Nós estamos buscando mais ou menos o que a Stock Car fez lá no passado, como campeonato nacional. Nós estamos criando uma plataforma de negócio. Isso é lógico. Cada ano a gente vem subindo cada degrau e está melhorando. Você vê quando a gente fala como evento, hoje o Superbike Brasil, eu considero ele em nível de campeonato nacional como o 2º maior do mundo, perdendo só para a Inglaterra. Em termos de eventos, eu não estou falando de nível técnico. Evento nacional, no caso. Evento. Então, você chega num campeonato, por exemplo, europeu, ou espanhol, italiano, não tem público. Sim. É uma corrida de nível alto, com equipes boas, com apoios de fábrica, só que a geração de negócios como evento, ele é um pouco pobre. Ele não tecnicamente tem bom, público. pobre. E nós não, nós estamos criando uma plataforma de negócio. E crescendo tecnicamente junto, melhorando, profissionalizando as equipes também. Mas isso leva um tempo. Mas cada ano está sendo um pouco mais, um passo mais, um passo mais. Não sei quanto tempo a gente vai demorar para chegar no nível que todos desejamos. Acho que nunca chega, né? Não. Sempre quer mais, sempre quer mais, quer mais. Mas se você pegar a Superbike há 5 anos atrás, você sabe, e ver hoje, é outro evento. Eu mesmo, quando eu levo possíveis patrocinadores no evento, ele olha já de outra forma. Opa, aqui agora está virando uma plataforma de negócio, já posso fazer isso, posso fazer aquilo. Antigamente você tinha lá 3, 4 equipes boas e o resto não tinha. O patrocinador não entrava. Porque o evento em todo ainda não estava com peso. Forte, e hoje já começa a ter essa característica. Então isso acaba ajudando, acaba trazendo novas empresas também. E isso, trazendo novas empresas, traz recursos. Com recursos a gente faz equipe, faz categoria de base, profissionaliza mais, deixa o evento mais bonito, aumenta a segurança.
dá mais oportunidade a novos talentos. É uma bola de neve. Assim. Sim, então, sim. é uma máquina que a gente tem que saber conduzir. A construção deste evento, mais do que deste evento, acho que a parte desportiva, né, do motociclismo nacional, ela passa pela necessidade de um estágio, que é esse que a gente está vivendo, que é de aumentar a base. Isso. Quanto mais gente a gente tiver participando, melhor. Isso talvez, inclusive, nos dê a necessidade de algumas coisas que não são tão fora do ideal. A gente vive falando aqui no programa, né, César? Por exemplo, a categoria que tem pilotos da minha idade, ou um pouco menos, aliás, sempre menos, mas que estão começando a competir e competem com motos muito fortes, de 1000 cilindradas. Que do ponto de vista do piloto que está investindo, ele quer investir, como você falou, onde dá mais visibilidade. Mas não é a melhor forma de você expor a categoria, o esporte, e nem a possibilidade desses próprios pilotos, mesmo já não sendo jovens, de evoluir até você chegar numa categoria de alta cilindrada. Quando você começou, por exemplo, é nem impossível uma pessoa, mesmo com já seus 30 anos, pegar uma moto 750 e 500, não podia. Existia uma regra, que eu já até falei. Existia, por exemplo, eu não vou saber dizer as mas é a carteirinha A, B e C. De piloto. De piloto. É. Então, quando você entrava, se você tinha até, 18 anos, você tinha essas categorias que você podia andar. Então, você entrava na estreante, né, iniciante. E 50 cilindradas. 50 cilindradas e a mobilete tinha. Quando você era já um adulto e querendo começar a correr, então você podia entrar na categoria 125 nacional, que era a categoria estreante, que era a Fórmula CG na época. Eles entravam lá. Para você subir, poder ir para uma categoria 250 ou 350 na época, você tinha que chegar, eu não me lembro bem, mas entre os 5 primeiros do campeonato. Aí você ganhava a carteirinha B. Aí se você quiser subir, se você quiser subir, você sobe, senão fica na categoria, né? E aí subiria. Lógico, a categoria jovem ela tinha um limite de idade. Então passou dessa idade, você era obrigado a fugir, porque era só para novos pilotos. E aí, para você ganhar a categoria principal, que era 1000 na época, tinha as 350 mil, você tinha que também chegar entre os 5 primeiros do campeonato. Chegou de 5 primeiros, você ganhava a carteirinha A. E você já estava habilitado. É a superlicença que você tem para ir na Fórmula 1 ou para a MotoGP. Isso, César, acontece muito em função que houve a Lei Pelé e a Lei Pelé acabou com isso. Acabou dessa coisa da federação ou a confederação estipular onde o piloto pode andar. Na verdade, ela não tem mais esse poder, porque é o atleta, é a pessoa que se inscreve onde ele acha que ele tem que ficar. Então, é uma liberdade que acabou colocando em risco os campeonatos, né? Colocando em risco o próprio esporte. Por quê? Naquela época, né? Estamos falando de 30, 40 anos atrás, mas você não via falar de acidente fatal. Mas é muito menos gente também que andava. Muito menos gente que andava, exato. O mercado só que, de moto assim, cresceu também. Né? Mas o que acontece é que naquela época, exatamente em função, essa é a minha visão, da gente ter essa peneira, quer dizer, só pessoas mais habilitadas, com mais experiência, vão andar em motos mais fortes. E é uma coisa incrível que hoje, se uma pessoa for impedida por falta de habilidade para entrar nessa categoria, ela pode entrar na justiça e se inscrever no campeonato. Mas o campeonato pode ter umas regras. Você pode estipular umas regras, inclusive, de limitações de tempo. E outra, eu acho que dá para formatizar. Eu já falei isso com o Bruno, mas isso aí gera a parte comercial e esportiva. Eu falei, no meu ponto de vista, o piloto para subir, para entrar, ele nunca poderia entrar numa 1000. Nunca começar a correr. Mas aí, tem a categoria, por exemplo, a 500, hoje nós temos. Vamos falar da situação hoje de categorias. 300 e 500. 300 fica para a categoria da garotada e a Junior Cup para início. E quem é adulto e quer começar a correr, inicia na 500. Que é uma moto que tem muito pneu para a motocicleta que é. Então, ela acaba se tornando muito segura. Eu sei porque a gente tem a categoria 500, andamos. É uma categoria extremamente segura, pelo pneu que ela tem. Então, a moto anda a 190, 180 por hora. Dá para você aprender tudo que você vai aprender depois para jogar numa moto de alta cilindrada, só que em velocidades menores, com uma margem de segurança bem maior. Você acabando se aprimorando, depois você poderia passar por uma 600 ou por uma 1000. Mas você primeiro precisaria fazer um bom resultado aqui. Então, assim, a gente sempre falou no programa, né? Exatamente começar pela base. Porque o problema do brasileiro é não começa pela base. É essa cultura que tem que mudar. Nós precisamos mudar essa cultura. E a gente sempre falou exatamente essa categoria que você falou, Alex. A 500 é o ideal para poder entrar e não a 1000. Porque a 1000 hoje é uma arma. Para quem não sabe usar, a 1000 ela é uma... Primeiro que nós temos um esporte de risco. O motociclismo é um esporte de risco. Que é uma coisa que ninguém fala, né? Ninguém fala. Ninguém mas é um fala, esporte ninguém de lembra risco. do risco.
Mas existe um risco tremendo. O esporte a motor em si é um esporte de risco. E a 1000 cilindradas, você precisa ter muita experiência montando uma 1000. Ela é muito difícil. Você tem que saber, você não pode errar uma freada, você corre o risco de cair. Se você acelerar antes, você corre o risco de cair. Ela é muito perigosa para um piloto que não tem experiência nenhuma. Então ele precisa aprender a correr, a acostumar com todos os problemas que podem acarretar numa queda, numa categoria de menor cilindrada, que seria 500 o ideal. E depois fazer o passo para uma 600 e para uma 1000. Mas sabe qual é que é o meu maior medo nessa história da adaptação? É quando o piloto, sem muita experiência, começa a se adaptar na categoria 1000 e aí começa a aprender a dificuldade dela e o perigo dela. Porque ele só vai perceber que ele está chegando no limite quando ele cai. E quando ele cai de 1000 cilindradas, ele cai feio. E é isso que eu falo, é disso que eu falo, porque aí quem é que fica mal, né? Toda a família do piloto fala, pô, tá vendo? Vai dar de moto. Aí a reclamação não é da cabeça de quem tomou a decisão. Nem de correr com a cilindrada errada, nem de usar a mala, não. Vai pro veículo, que não tem nada a ver com a brincadeira. Bom, esse primeiro bloco aqui a gente fez só papo sério, né? Vamos ver se no próximo bloco a gente muda um pouco, porque tem uns macacões ali atrás, talvez a gente conta a história de corridas interessantes do Alex Barros e também falar da vida dos outros, né? Falar do MotoGP, falar dessas outras categorias aí, que tem um monte de gente pra gente meter o pau aqui. Vamos falar. O intervalo é rápido, a gente volta já. Estamos de volta aqui no Band Esporte para a sequência do nosso Supermotor, começando esse 2019 com papo, com os Barros. Aliás, nesse bloco aqui, o primeiro bloco, a gente falou tanta coisa séria, que agora a gente tem que descontrair um pouco. É difícil trabalhar com ele? Aliás, antes, é difícil trabalhar com ele? Não é difícil. A gente Quando você trabalha com uma pessoa que se admira, já é difícil. Ele sendo seu irmão, deve ser pior ainda, vai. Não, a gente teve, na verdade, a gente teve uma convivência muito no passado, quando a gente era criança, convivemos muito junto, né? Brincando junto, tudo. Depois, quando ele acabou indo pro Mundial, a gente se distanciou, porque ele foi viver a vida dele na Europa. Quantos anos vocês têm de diferença? 3 anos de diferença. 3 anos só. Rodou murcho. Rodou murcho. Se percebe, parece 5, 10 anos de diferença, mas são só 3. São mais jovens. E aí a gente se distanciou muito quando ele seguiu a carreira na Europa. Claro, foi procurar a vida dele. E em 2001, quando eu voltei a fazer o Mundial, nós voltamos a ter aquela convivência de garoto. Então nós voltamos a ter aquela relação de irmãos que a gente tinha meio que se distanciado, né? Que a vida nos distanciou por causa da vida dele, que ele tomou o rumo dele. Eu fiquei aqui trabalhando com a família e ele foi tomar. Então, e aí de 2001 a gente sempre veio tendo uma relação mais próximo e até 2 anos atrás, na verdade no Moto 1000, quando ele entrou, a gente trabalhava como comentarista, a gente fazia a transmissão do Moto 1000 e convivia com a equipe, mas não dentro da equipe. Então eu vim estar dentro da equipe há 2 anos atrás e voltamos de novo até aquele relacionamento de briga de irmão, de cada um ter as suas ideias, mas também de juntar a força, as ideias minhas com as ideias dele, e a gente sempre tentar buscar o melhor para a equipe e buscar vencer, tentar entregar uma moto boa, né? Para que ele consiga, a equipe toda, a gente trabalhar para que ele consiga ganhar. Então, a gente faz o papel, né? A gente, oficina, eu, Marquinho, o Barba, a gente entrega a moto para ele fazer o papel final, né? Mas você a gente trabalha, bate nele, para ganhar essa máquina aí, para andar. Não, tá a gente comenta muito junto, onde de repente ele pode estar perdendo, onde está ganhando, a gente troca muitas ideias junto para tentar sempre buscar o melhor resultado para a equipe. Porque na pista também você não consegue perceber tudo, né, Alex? Apesar de toda a tua experiência, é legal você ter uma referência fora para saber o que está acontecendo, até porque você está tomando conta do seu trabalho e tem outros pilotos na pista. Eu sei o que eu estou fazendo. Sim. Mas você não sabe do que está acontecendo. Panorama geral. Estou indo rápido, não estou indo rápido. Quando termino o treino, então eu pergunto para ele como é que foram os outros pilotos, qual que é a diferença. Aí, lógico, você analisa no papel, tudo, e vê onde é que você está perdendo. E o que a gente pode fazer, os setores da pista que você pode melhorar. Né? Aqui eu estou bem, mas ali eu estou perdendo. O que a gente pode fazer? Ali eu estou sofrendo isso, estou perdendo por causa disso aqui. Então, aí a gente tenta melhorar com
como equipe, né? Fazer o que pode ser feito para melhorar. Você já teve alguma surpresa com a sinceridade dele, de ele não estar bem? Hein, César? Não, nunca Aquela passou coisa que você fala, assim. não, mas isso aqui, porque a roda, né, ele desce da moto e fala, não, hoje sou eu que tô mal. Não, tem vezes que ele mesmo admite, ele fala, não tô bem, eu não tô legal, não tô fazendo, de repente, um trecho que a gente tá falando, de repente não tá vindo tempo e realmente algum problema que tá tendo, ou às vezes ele. E eu acho que isso aprende-se muito, Celso. O piloto admitir o erro. Quando está no dia, né? Quando não está no dia, porque eu é lembro uma coisa tão simples, eu lembro uma parece, história do pelo menos. passado, até voltar aqui, uma história do passado que eu contei. Quando eu corri de moto com o Pressão uma vez falou que foi correr no Rio de Janeiro com o Tucano, Milton Benite com o Tucano, no auge, né, da carreira, nos anos 80, início dos anos 80. E chegou no Rio de Janeiro, o Tucano tomando um segundo do Denise, o Edmar, que eram os maiores concorrentes dele ali, e não vinha tempo, o Milton Benite falou, Tucano, para. Cata, vamos pra praia. Sexta-feira. Cataram, foram pra praia. Desmontou, Não, parou mas o treino. Milton, eu quero treinar. Não, você não vai treinar, vamos pra praia. Desmontou tudo, foi lá, pegou praia, no dia seguinte voltou, fez o melhor tempo, fez a pole e ganhou a corrida no domingo. Aquela sexta-feira ele não tava no dia dele. Isso eu já vi acontecer também. Isso acontece. Eu já fiz isso. Já aconteceu isso com Já você? eu peguei e falei, cara, não estamos no dia. Para, a gente guardar tudo do jeito que tá, nem limpa a moto. Chego no dia seguinte, segundo uma rápida. Isso aqui no Brasil Assim, ou correndo lá faço fora lá fora. também? Lá fora. Uau. Em treino de pré-temporada, fala, meu, não tá no dia, não vai vir. Você faz, se esforça, não vem. E não é por falta de querer se esforçar, é que não vai. Dessa época aí, que macacão que você tem dessa época aí? Esse aí tem... Depois a gente vai mostrar. Você pode colocar. Eu trouxe alguns macacões de referência. A gente vai mostrando, aí você vai Tá bom. falando um por um. 93, 94, qual é que era? Ou não tem? Tem nessa época aí? Macacão? Tem o macacão de todos. 93. Não, Aqui tá a gente vai 93. mostrar depois, não precisa pegá-lo. Ah, Me fala, qual era o macacão dessa época? era Lucky Strike. Lucky Strike. Suzuki Lucky Strike. Que é com o Kevin Schwantz. Bons tempos dos cigarros patrocinando os Primeira Isso é vitória, 93, primeira vitória. Depois de 20 anos, ó, do Celso, que 20 venceu anos? de 350 em 73. 74, não foi? 73. 73, O Harama. Alex voltou a vencer em Harama em 93. No mesmo pista. Na mesma pista. Acho que foi 350. 350. Ele, né? Isso, ele correu de 350, 350, a do Celso, e você ganhou de 500. 500. Que beleza. Na mesma pista. É por isso que esse macacão é um especial. dos lógico que especiais. É a primeira vitória, né, do Mundial. Aliás, como é que é esse negócio no Mundial com macacão? Na tua época, ganhava 30 macacões por ano? Não. Hoje a gente sabe que tem um monte porque, né? Tem, mas eu usava 4, 5. 4, 5 por mais ano, ou menos. por temporada. Mais ou menos isso. Nesse ano de 93, da tua primeira Por vitória? aí, mais ou menos. Por aí. Mais ou menos isso. Até porque lá, quando você cai, rala, eles trocam Eles o pedaço trocam que as ralou. peças. Né? Você Não é devolve que o macacão, troca o macacão. se não estragou muito, eles trocavam as peças. Até porque tem um outro macacão aí mais antigo que tá meio ralado e que você continua usando. Você deu umas remendadas, dá pra ver, que é o da revista. É. A revista Motosport, aquele lá. Tem uma. Continua usando? Eu não entro nele hoje. Você continuou. Eu não entro nele. Hoje eu não entro nele. Lógico que ele continuou usando na época, hoje não dá mais, né? Hoje não dá mais. Não? Que Porque número não que é deixa. aquele lá da revista? Aquele lá? Que tamanho que é? Não sei. É, feito sob medida, né? Era sob medida. É sob naquela- medida. Aí você fazia E não entra mais. não. Nem no Luke Strike? Também não. Também não. Do jeito que eu tô, não. Não vai. Mas Pode até entrar, mas vai ficar é capaz de estourar o zíper. Qual foi esse da revista Motosport? Por que você separou ele? Porque foi o primeiro ano do Mundial. Quando entrei no Mundial. Com a Altiza. Isso Tá em lembrado? 1985. Você tava lá, seu Ciro. 85, Você tava lá, 86. isso. Estava lá na revista. Você estava lá. Pois é. Foi o ano que o Pedro foi em 86 que ele foi pro Mundial. Celso era um garoto lá, né? na revista, aí. mais garoto era ele. Ele era garoto, eu não. Foi a época ali, a gente conheceu naquela época, né? Foi. Naquela época. Aliás, nossa senhora, a gente fez umas viagens junto com o Alexandre, é melhor nem contar. Vamos passar para os macacões de novo? Aí tem um pretinho, tem um que. Um cara, pretinho, aquele você viu aquele lá? Aquele lá foi da Aquele é época o de mais mobilete. importante para mim. Aquele foi né? o primeiro macacão. Como é que- Edmundo Couro, você já ouviu falar? Edmundo Couro. Era feito no Brasil.
Ou seja, antes do Edmundo ser o animal no Palmeiras, tinha um Edmundo que fazia macacão para se correr de moto. Tinha esse, era conhecido na época. Todo mundo só fazia macacão com Edmundo. Todo mundo naquela corria época. de couro. Era na Zona Leste, se eu não me engano. Era na Zona Leste, se eu não me engano. Tatuapé, Era alguma coisa por pequenininho, ali. eu ia lá fazer a medida. Então ele fez. O teu deve ter feito do Paulé. Do Tucano, do Denício, todo mundo corria. Todo mundo fazia Todo lá. mundo fazia lá. Naquela época, todo mundo que corria era lá. E foi caro. Não lembro. Meu pai comprou. Ele era criança, pô. 7 anos. Mas teu irmão também teve um nessa época? Teve. Não, ele pegava a Era herança. Pegava a herança dele. Aí eu crescia, passava pra ele. Entendi. Ou seja, você também usou esse. Usou aquele lá. Usou macacão. Corri de Taljet até. Não foi? De Taljet primeiro, que foi a primeira moto que ele ganhou. O apelido dele. Pra depois chegar. Aliás, Tem umas imagens. Tem umas imagens. o César ganhou a corrida de você. Ganhou. Quantas? Você lembra? Não lembro. Eram umas 8 corridas, ele ter ganhado, das 8 ele ganhou 7, porque uma eu não quis deixar. Escuta, Tem a foto até hoje. E você me deve aquele 50 cruzeiro até hoje, 50 cruzeiros. 50 Imagina cruzeiro quanto deve aposta. valer. 50 quanto vai valer Ia hoje. pra tomar uns 3 sorvetes, devia dar picolé, por aí naquela época. Mas por quê? Porque ele tinha que Porque ganhar, você falou que ia eu ganhar. corria em 2 categorias, eu corria na 50 e na ciclomotor. E ele corria na ciclomotor. E a gente corria junto, ele ganhava. Aí brincava junto na rua, aí começou a ficar arrogante comigo. Você tá brincando. Bonitão, eu te dou Bateu pau, no que eu não sei o quê, peito. você só toma pau. E ficou me enchendo. Eu falei, papai, na boa, não aguento mais. Esse menino tá dizendo, não, eu falei, não aguento mais falar isso. Ele fica falando isso de mim. Eu falo assim, eu não vou mais ficar correndo assim, eu vou enfiar a mão nele. Enfiar a mão dele na moto. Mas peraí, Pode, você tudo. deixava ele ganhar, é isso? Não, a gente fazia mais, eu não deixava, ele corria bem, mas eu não forçava tanto. Aí eu falo assim, eu vou forçar, porque a minha categoria mais importante era 50, que era o Black. Aí eu falo assim, então tá bom, faz se quiser. Eu falei, então tá bom. Aí vamos apostar, agora já toma pau na próxima corrida. Liberou os dois, Liberou. Meu Deus Aí eu do falei, céu. 50 cruzeiro. Ele usou da malandragem. Peraí. Olha lá. Ele usou da malandragem. Começou as desculpas. Começou, tem foto, viu? Tem foto. Começou as Tá desculpas. subjúdice o restaurante até hoje. Ainda. 30 é anos isso? subjúdice. Meu Deus. Mas e aí, o que aconteceu? Foi meia roda que eu ganhei dele. Por meia roda. Tem imagem. Chegou na reta de chegar, tem a imagem assim. A foto. Tinha um pedalzinho. Sabe que a mobilete o pessoal apertava no aí, sapamento. tá vendo? Olha o bate-truque. Tá da vendo o história. bate-truque? Mas a dele também tem, não é só a minha. Então tinha, a gente usava o pedalzinho na subida. Então a gente veio embalado. Na hora que eu vim, eu dei o pedalzinho um pouquinho antes, falava, era como se fosse reduzir a marcha. Na hora que ela embalou, eu peguei o vácuo, eu tirei, pum. Eu medi, eram 3 voltas, eu medi uma volta antes, falei, opa, dá, e não passei. Você ia só deixando ele acreditar que ele ia ganhar a corrida de novo. Fiquei só atrás. Chegou ali e falei assim, vum! Meu pai ria. Quando eu parei no bar, meu pai ria. Mas e aí? Meu pai ria. Não, Vocês trocaram tapa. Nossa, Eu não lembro. Essas coisas ruins eu não lembro. Eu lembro a cara que ele ficou. Nossa Mas vocês Senhora. trocaram tapa ou não deu? Não. Eu falava, e aí? Nossa, meio bravo. Bravo. Com a cara. Não pode falar, né? Aquela cara. Cara de bunda. E eu ria, e meu pai ia. E aí, folgadinho? E aí? Como é que ficou? Mas você ganhou o campeonato. Ganhou o campeonato. Não, foi só aquela corrida. Aquela corrida foi só para acabar a discussão. Eu deixei pra ele poder ganhar pra uma. parar de entendeu? ficar falando. Entendi. Precisava Você ganhar deixou uma. pra ele ganhar. Precisava ganhar uma. Ia ficar sem graça ganhar todas. Ajudou o companheiro da Só equipe. E você estava, naquela corrida, você estava com esse macacão. Não sei. Não, acho que não. sei se eu Ou já tava era ainda outro? com Acho que esse tava macacão. Não lembro se era esse ou era o outro. Pode ser que tem eu a tivesse foto, com esse nós temos macacão. a foto lá. Isso é 81. 1981. 81 foi? Faz um tempinho, né? Aliás, também faz um tempinho que a gente está nesse blog, a gente vai encerrar agora, daqui a pouco a gente volta para falar da vida dos outros. A gente só ficou falando, ó, se deixar aqui a gente fica mais um ano falando. O intervalo é rápido, a gente volta já. Nesta nossa volta aqui no Band Esportes para falar neste supermotor, tem outros macacões aí. Tem principalmente o macacão preto. Esse que é o macacão que, já que o César deu pau no Alex numa prova, o Alex também deu pau algumas vezes num tal de Valentino Rossi. Foi com aquele preto, não foi? É aquele outro preto, é verdade. Foi, né? Aquele outro preto ali, ó. E aí? Foi bom, né? Bom, né?
tomei mais pau dele do que eu tomei, mas alguns que eu fiz tá bom. Principalmente numa temporada em que estava trocando de categoria, trocando de tipo de moto. De 2 tempos para 4 tempos, a 500 para 1000, foi um ano injusto, vai. A gente achou que ia ser balanceada a categoria, mas não foi. Sabe alguma coisa que a gente fica com a impressão, pelo menos a gente olhando o resultado, olhando a prova, a gente sabe que alguns pilotos contam com preferências, né? Principalmente no Mundial, a gente vai falar muito de Mundial agora, mas a gente sabe que isso sempre rolou no Campeonato do Mundo. O fato de você ser brasileiro, de naquela época, na sua época, o mercado brasileiro não era um mercado importante. A gente vendia, sei lá, nos anos 90, vendia o quê? 50 mil motos. Em 92 o mercado era de 60 mil. 60 mil motos, 92. ou seja, o mundo da motocicleta olhava o Brasil e falava, meu, terceiro mundo, não vende moto, por que o Alex está aqui? Você acha que você perdeu algum privilégio? Você viu algum privilégio, por exemplo, os próprios americanos, que naquela época estavam fazendo sucesso, e mercado americano, a gente sempre sabe, vende tudo mais do que... Você acha que de alguma forma isso te afetou? Nossa, assim, afetava muito, porque no final, todo esporte que você faz, você tem a balança comercial. A gente está falando aqui no Campeonato Nacional a mesma coisa. Você tem a parte esportiva e a parte comercial. Então, ser brasileiro naquela época, o mercado não interessava. A não ser que você fosse fora de série, que ganhasse tudo, chegava lá ganhando tudo. Bom, né? Lembrando que todo mundo que está no Mundial é piloto, no mínimo, excelente. Né? Já são bons. Então, assim, naquela época que era dominado pelos pilotos americanos, os europeus não ganhavam desde a época do Barrichello. Sim, exatamente. Do Francontini, Lucinelli. Então, antes disso, eram os europeus. Então, ficou um ano grande e depois ficou os americanos dominando praticamente a década inteira. A década inteira, né? E o mercado americano sempre foi e é um mercado extremamente importante. O Brasil, naquela época, não tinha. Então, assim, é lógico que isso, numa balança, se tem um mercado que é mais em pilotos, nessa época não era. Porque o mercado brasileiro é importante. Sim. E se tem um piloto brasileiro andando, sendo competitivo, você pode ter certeza que vai ter apoio. Ainda mais você, quando você falou do macacão lá da Luke Strike, você ganhou corrida em 93, você tinha do lado só o Kevin Schwantz, quer dizer, um piloto americano, com todo o interesse da fábrica, de todas as marcas, o próprio cigarro, vendia, acho que nem vendia Luke Strike no Brasil. No Brasil tinha, mas era muito pouquinho, era Souza Cruz, mas era forte nos Estados Unidos e Europa. Sim, pronto. Então não precisa nem dizer quem é que tinha o privilégio da equipe. Não, muitos jornalistas dizem que o Alex não conseguiu ser campeão do mundo por ser brasileiro. Se ele fosse espanhol ou italiano, com certeza teria sido campeão, porque teria sido ajudado comercialmente por alguma patrocinadores, por montadora, entendeu? Que é interesse, são interesses. E assim, que tem. quando a gente fala de interesse, ajuda, é assim. Você tem 2 pilotos na equipe, você tem um budget, sei lá, de 10. Você pode contratar 2 chefes de equipe, lógico. Qual vai ser o melhor? Que vai cuidar do teu piloto que representa o melhor mercado ou que representa um mercado que não é prioritário. É lógico que todos os mecânicos que você vai escolher, né? O momento que o cara vai para a pista, tudo isso está sendo escolhido em função da prioridade que aquele piloto representa. Isso não tem a menor dúvida. Não sei, lógico que todas as pessoas que trabalharam com você, Alex, você deve agradecer, citar a competência de cada um deles e tal. Forçaram da melhor forma. Fizeram a melhor forma, mas talvez... É material. Assim, é um material para trabalhar. Isso. Nem a parte nem humana. O problema chega uma hora que até você consegue se desenvolver com uma equipe que é inferior, mas ela cresce. Tá. Que a gente aprende. Trabalhando todo mundo junto. O ser humano, ele aprende, se desenvolve se ele quiser, correto? Certo. Ele pode crescer. E eu já fiz isso. O problema é que quando você tem acesso ao material, seu material sempre está... defasado. Você está sempre correndo com um equipamento que tem uma diferença de tanto do outro. Você lembra de um caso específico? A vida inteira foi assim. Na 500... Só o tempo todo? Só quando eu entrei na HRC, eu corri... na Suzuki com o Kevin Schwantz, eu tinha quase a mesma coisa, porque se tivesse uma... Sempre chegava 2, mas se chegasse uma peça só era dele, é lógico. Ele era o piloto número 1, não tinha nem o que falar. E eu fiquei, para mim estava bom. Eu sabia da minha posição. Perfeito. Eu tinha que fazer muito mais. Ele era o cara que andava na frente, eu tinha que andar bem mais que ele. Teve corridas que eu andei, eu cheguei na frente dele, cheguei na frente dele. Mas estamos falando de pilotos que são extremamente... Teve até uma vez na Austrália, estava fazendo um treino privado, eu e ele, em Phillip Island, de pré-temporada. Bom, a gente treinando, eram 3 dias de treino sozinhos. Naquela época não tinha aquele treino coletivo, né? Cada um ia para um lado. E aí, treinando, no último dia, ele foi lá e bateu o recorde da pista. Eu fui lá, 1 décimo. Melhorou.
Tava tipo 5 horas da tarde, já tava para acabar o treino. Ele pegou, saiu de um outro pneu. 2 décimos. Melhorou o teu tempo. Eu fui lá, mais 2 décimos. Aí a gente bateu o recorde, a gente baixou quase um segundo do recorde no início. Só nessa Chegou no competição momento entre vocês dois. O chefe falou, para, chega, porque estavam um querendo andar melhor que o outro. Falei assim, daqui a pouco vocês andam, vai quebrar todo mundo aqui. Falei, para, chega, acabou, recolhe, ninguém mais sai. Porque ele saiu a última vez, eu queria sair, falou, não, você não vai sair mais não. Chega, deixa assim. Ou seja, você conseguiu melhorar o tempo dele todas as vezes que você saiu. Todas as vezes, saiu. Na última vez ele falou, chega. Aí o Kevin saiu, eu falei, vou fazer mais uma. O chefe de equipe chegou lá e parou, porque estava um segundo abaixo do recorde. Você tem um macacão aí que a gente tem uma história que fala nessa coisa de favorecimento ou não favorecimento. Mas tem um macacão aí para a MAC. Esse é o último ano. É, o último ano. É o último ano. E você foi correr de Ducati, pouca gente imagina, poxa, mas o Alexandre Ducati foi lá, foi pro pódio, apareceu bem e tal. Mas parece que isso não desceu muito bem, né? Como é que foi essa história aí? Pensa isso assim, ó. Ele vai pro pódio, aí depois... Cadê aquele motor lá? Então, aquele motor você não usa mais, amigo. Sim. Eu estava na Superbike um ano antes. Eu tinha acabado de entrar no Mundial Superbike. E a minha ideia era ficar 2, 3 anos lá, porque eu queria ganhar o Campeonato Mundial Superbike. E a Ducati começou a negociar comigo para eu entrar junto para andar com o Bayliss. O Troy Bayliss tinha sido campeão do mundo. No Mundial de Superbike. Mundial de Superbike. E a Ducati veio com o resultado, a gente negociou. E Manicurso, que é o Paulo Ciabatti, que hoje está lá no Mundial de MotoGP, chegou no dia tudo negociado, eu falei não pro Team Kate, que tinha um Team Kate também da Honda que corria com a Insta, queria contratar. Falei, eu vou para a equipe de full fábrica, porque a Ducati era full fábrica. Team Kate é uma equipe satélite apoiada pela Honda. Falei, tá bom, então vou fazer. Então abri mão daqui, então. Na hora que eu abri mão de tudo, ele veio no sábado à noite, contrato já lido pelos advogados, tudo pronto para assinar, ele me chega no motorhome. Isso o Paulo da Pramac me ligava, o outro me ligava do Mundial de MotoGP, Alex, queremos que você venha. E aqui para a máquina naquela época, ela só chegava em último. Tá. Ela tá chegando só em último. Ele era o Cardoso e o Hoffman, né? Andava atrás. Não, a gente precisa de um piloto para poder montar uma equipe B competitiva, como faz a Honda, como faz o Gresini. Eu falei, o meu foco é ser campeão do mundo aqui. Eu não vim para cá para depois voltar para a MotoGP. Eu quero me dedicar aqui porque eu sei que eu tenho condições de ter uma equipe boa com moto boa. É só questão de trabalhar que dá para sair o título. Mas você vem, eu ofereci até mais dinheiro. Eu falei, mas não é esse. Eu falei, eu quero o foco, é ser campeão do mundo. Essa é uma coisa que eu quero para mim. E aí, tudo bem, isso o Paulo dá para mais da equipe. O que aconteceu? Sábado à noite, o Paulo chega lá no motorhome e fala assim, Alex, e aí, Paulo? Cadê o papel para assinar? Não posso assinar. Eu falei, como assim? Não posso falar. Aí eu falei, não acredito. Aí eu já... Ligou as coisas. Eu falei, nossa, né? E veio um nervoso. E eu já tinha falado não para a Honda, quer dizer, a Honda já foi atrás do outro. Quer dizer, na hora que eles limparam a primeira área, me puxaram para um lado, e na hora que estava aqui, que não tinha mais saída, agora a gente controla do jeito que a gente quer. Perfeito. Eles olharam e falaram assim, nós temos aqui o contrator, tinha acabado de contratar o Stoner na Ducati, um Capirossi, equipe boa, precisamos fazer a equipe para a máquina levantar, e a equipe mundial Superbike já tem o Troy Bayliss. Põe o garoto lá porque o Troy já segura, eu não vou precisar pôr o Alex, o Alex ideal vem aqui. Estou te mostrando a linha comercial, de negócio, estrutura, como empresa. E dane-se a vontade do Alexandre Barros nessa Não história. assinaram o contrato. O Paulo, não foi culpa do Paulo, porque o Paulo foi realmente cortar as pernas dele. E aí o que fizeram? Aí começaram a me ligar, falaram assim, vocês querem que eu vou para a MotoGP? Tá bom, porque eu fiquei sincero, falei, eu quero isso. Fiz uma lista com 10 itens, falaram sim para tudo. Uau! E aí acabou, assim, um pouco contrariado e acabei indo voltando para o Mundial MotoGP. E a ideia era do contrato 2 anos, eu falei que eu não queria, porque eu sempre sei que as motos ficam velhas, eu falei, vamos fazer um ano com opção segundo. E meu objetivo lá era fazer a equipe se tornar competitiva. E em meia temporada a gente fez isso, né? Mas foi só ganhando o Stoner lá em Mugello que as coisas desandou completamente. Nunca mais aquele motorzinho foi para sua moto. Não, aí... E ele perguntava, falava que engenheiro, posso andar na frente? E ele falava, anda na frente. Aí os caras acharam, o Alexandre tá achando que ele é o quê? Não. Posso andar na frente da moto de assim, teve a pré-temporada na Austrália, e os 3 dias do treino, os 2 primeiros dias eu andei na frente do Stoner e do Loris. Só lembrar que nesta conversa aqui você já nos contou que na Austrália você tinha batido em 93 o Kevin Schwantz.
Aí os caras fazem pré-temporada de MotoGP, ele... Na Austrália, naquela pista que ele já manjava tudo, já andava bem, já tinha vencido o Schwartz, aí botaram o Stoner e você andou na frente do Quando carro. aconteceu isso, eu cheguei e falei com o chefe, falei, olha, se por acaso aconteceu uma corrida, que eu sei que vocês estão trabalhando, a equipe oficial é essa, e se uma corrida eu puder ganhar, não vai ter nenhum problema, né? Não, Alex, aqui ganha quem é o melhor. Mas isso foi falado várias vezes, falei, você tem certeza? Porque pode acontecer, eu estar no meu dia, o outro não está no dia dele, me acertei, tem oportunidade, e acontece. Sim. Alex, acelera. Quanto mais acelerar, você tem que acelerar também, força eles. Então tá bom. Isso foi falando, foi falando. Aí o que aconteceu? Justo na casa, no quintal de casa, né? Em Mugello. Na última volta. Aconteceu. Que eu estava competitivo ali naquela corrida. Eu larguei mal, vim lá de trás. Lá de trás. Eu vim lá de trás passando e cheguei nele. E era uma corrida que era para ter andado na volta o tempo inteiro. Eu falei, puta, na hora que eu cheguei atrás dele, eu falei assim, eu falei 10 vezes, eu vou. E não é sempre que eu vou ter essa oportunidade. Porque, lógico. Não tinha o pneu igual, eu tinha um monte de coisa lá que não tinha igual. Aí aconteceu. Todo mundo feliz, Você passou beberam ele... caipirinha pra caramba depois da corrida. Você que fez a caipirinha pra ele. Não, o César que fazia lá. Ah, é você que é o nome da caipirinha? Paulo, Senhores, às quartas, o dia do Supermotor, pode mandar a hashtag Supermotor aí perguntando a receita de caipirinha do César Barros. O Paulo da Pramac sempre faz caipirinha lá em função disso aí, desse pódio dele. Tomaram caipirinha e tal. Depois disso, não esquece. Minha moto era sempre as 3 primeiras mais rápidas. Na Malásia, que é uma pista de alta velocidade, a minha moto estava em 14º, mais ou menos, de velocidade. Em termos de velocidade. Até a Yamaha, que era a moto mais lenta naquele ano, eu com o Edwards a moto passava. Aí eu fiquei muito... Aí comecei a falar assim, Te desiludiu. Isso não se faz, porque eu dava o sangue igual. Não importava a posição, eu estava querendo fazer o máximo. Mas é interessante essa história, porque você está contando que você já tinha colocado o objetivo de ir para o Mundial de Superbike. Isso aí. Já tinha feito o sacrifício de um ano, de ter meio que, junto com outras pessoas, montado uma equipe para correr no Mundial. Privada, mas mesmo assim foi lá, A equipe fraca ganhou uma corrida em Ganhou a corrida. Aí falou, não, o meu objetivo é o Superbike. Aí os caras olham, não, precisamos atraí-lo. Aí os caras fizeram uma maracutaia lá, te tiraram a opção de ficar, você acabou tendo que ir para o Mundial. Te garantiram no Mundial que você podia competir. Em competindo, você deu nos caras, aí acabaram com a brincadeira. Aí realmente não dá para ficar no ambiente como você desse. fica. E era a chance Chegou de no ser campeão final no do mundo ano. de Superbike, era aquele Chegou ano no final 2007. do ano, eu falei, Alex, vai ter ordem da equipe. Eu falei, faz o seguinte, tá cheio de piloto jovem aí que vai te aceitar as condições, eu não aceito. Eu paro por aqui, para mim já deu. Eu falei, eu não corro para... Eu falei, eu não corro com essa ideologia. Tem gente que aceita. Eu falei, você pode contratar vários pilotos jovens que você vai falar isso, eles vão aceitar de cara, porque eles querem a oportunidade. A idade que eu tenho, o patamar que eu estou hoje, eu não estou mais nesse... Eu falei, eu estou aqui para fazer outra coisa. Vocês não precisam de mim. Assim eu não ando. E era um momento que o Troy, na Foi época... triste, entendeu? Foi triste imagino. porque eu deixei uma oportunidade que eu, assim, era quase certo. Se eu tivesse uma equipe ponta, é questão de 1, 2 anos trabalhar lá para ser campeão. Depois, se eu não fosse, cara, aí foi Não, e todo você meu. fez o trabalho de sacrifício para conhecer o campeonato. Exatamente. Foi para uma equipe Pela privada, porta uma de equipe costas. menor. Pela Não. porta de trás. Então, mas foi lá e devagarzinho. aprendeu. Exatamente. E o Troy Bayliss, um ano antes, o Troy Bayliss correu em 2006, foi campeão naquele ano. No ano que ele estreou na Superbike. Em 2007, em 2005, eles foram companheiro de equipe na MotoGP, na equipe do Pons, com o Camel. Onde o Alexandre ajudou muito o Troy a evoluir lá, porque o Bayliss só tinha andado de Ducati até então. Foi a primeira vez que ele andou de Honda. E ele sofreu muito para poder andar rápido. O Bayliss é um piloto campeão do mundo, ele é campeão do mundo de Superbike, é um piloto rápido. Ele ganhou de uma corrida na Austrália também, viu? Ele ganhou em Valência em 2006. Os vovôs estão acelerando. 2006. E ele tem 50, hein? É mais velho Tá que vendo? eu. Mais velho que eu. E lá atrás do pódio ele mandou alguém catar coquinho lá na esquina. Ah, é? É, alguém forte dentro da Ducati, ele mandou Troy e não ele com a segura, o Ducati. Troy Não segurou nada. Não, fala mesmo. Ele falou. Porque dispensaram ele da MotoGP e mandaram ele de volta para o Superbike. E aí ele foi lá e ganhou a corrida e ele mandou... O cara veio dar parabéns e ele mandou catar coquinho na esquina lá. É por isso mesmo que essa história de competição internacional, pra gente, vai virar neste programa, segundo programa do ano,
O último programa que a gente faz gravado, acho, e depois a gente vai voltar pro estúdio, mas é a última vez que a gente fala disso e é por isso que a gente quase não falou de MotoGP. É verdade. Só ficou uma linha para você me dizer, Alex. Você acha que vai ser uma troca de tapas o ano inteiro entre Marques e Lorenzo? E isso vai permitir o 10º título do Rossi? Ou vai ficar entre os dois espanhóis lá na Honda? Tá tudo indicando pro Marques. O Lorenzo, pelo que a gente viu pré-temporada, esses primeiros 2 treinos que o Lorenzo fez, ele teve uma adaptação mais rápida na Honda que na Ducati. Você viu que ele já, no primeiro treino ele sofreu, mas no segundo treino já está mais ou menos ali. Eu acho que o Lorenzo vai se adaptar mais rapidamente. Mas pode existir conflitos, mas o Marques, ele é uma pessoa mais fácil de lidar com o ambiente quando está o Valentino e o Lorenzo. O Valentino, apesar de ser um excelente cara, ele tem um ego. Tem um ego. Grande, conheço. forte, é marcante. E trabalha as pessoas para trabalhar aqui e gera conflito. O Lorenzo é um cara já polêmico, ele já é. Né? Estilo Biaggi, o mesmo estilo. Mas o Marques não é. É um cara fácil de lidar de sobrevivência. O Marques não vai criar polêmica. Agora, se pegar na pista da cotovelada, isso aí vai existir. Vão se pegar. Mas eu acho que tem o respeito entre eles e o Marques é um cara difícil de você lidar dentro da garagem. É uma pessoa simples, aberta em falar. Não tem o ego pro lado dele que ele quer provar dentro da pista. Tudo que é fora da pista ele não quer fazer nada. E ele já construiu esse ambiente na Honda. Então talvez a facilidade de se dar... O Lorenzo é um novato ali dentro, Tá. não é o Marques. Entendeu? O Lorenzo vai só que ele vai andar bem, vai. Agora, para ganhar do Marques, Você acha que não vai mais ser um fácil. título do Marques? Tudo leva a me acreditar se as coisas continuarem do jeito que está. E se a Honda se manter, não estou precisando nem melhor moto, mas se manter competitiva, acho que não tira. Bom, senhores, estamos encerrando esta nossa edição do Super Motor, agradecendo demais. Imagina, eu que Vocês já agradeço. repararam que ele não se despediu ainda, ele terminou a última temporada vencendo 2 provas, mas não se despediu ainda como piloto, ou seja, César, a gente vai ter que comentar muitas corridas do seu irmão ainda. Será? Será? Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, Celso. Eu não sei se os patrocinadores, se o público, né, vai continuar preferindo. Queremos Alex pilotando. Bom, o negócio é o seguinte, a gente vai encerrando esta nossa edição do Super Motor. Semana que vem estamos de volta e não se esqueça que estamos mais do que ativos nas redes sociais, tanto Alex quanto César Bagos e eu também. Siga-nos, até a próxima, tchau. É agora ou nunca.